Sejam muito bem-vindos ao podcast Acende a Luz, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e as profissões do futuro. Hoje vamos explorar a área de Customer Insights e Discovery, saber como transformar dados em decisões estratégicas com uma pessoa super especial, uma carioca que já está aqui, e eu vou te apresentar depois da vinheta. No nosso episódio de hoje, vamos aprender um pouco mais, explorar a área de Customer Insights, principalmente para você que quer entrar na área de produtos, vai conhecer tudo sobre essa área, principalmente para quem quer construir produtos digitais de sucesso. Então, apresento a vocês a nossa convidada super especial, Tayana Lorosa. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Iá. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade de poder falar sobre esse tema que muita gente não conhece, não sabe muito bem. E eu prometo aí não ser tão Google, né? Assim, essas coisas às vezes a gente busca no Google e a gente tem ali algumas definições. Quero trazer um pouquinho do dia a dia, da prática. Estou muito animada. Perfeito. Dentro da área de produtos, a gente tem vários tipos de profissões, né? Então, tem desde PO, PM, enfim. A gente já explorou um pouquinho aqui sobre essas profissões dentro da área de produtos. E essa área é muito, não é que é nova, mas poucas pessoas, assim. Eu, principalmente, mudei agora de área, fiz a migração de área. E aí você me comentou dessa área, achei super legal, principalmente porque eu gosto muito da área de pesquisa, do discovery, né? Então, a gente passa desde as etapas do discovery até o delivery. Mas se você não tem um bom discovery, entender bem o seu cliente, né? Ter ali aqueles dados para que você tome decisões estratégicas e crie produtos através daquilo, né, das dores do cliente, não adianta nada. Então, é uma área muito importante. E aí, achei super pertinente trazer essa pessoa maravilhosa, que é minha amiga, que estamos aqui nessa segunda temporada de São Paulo, com uma mineira e uma carioca maravilhosa. Nos encontramos nesse mundo de produtos, né, nesse mundo de eventos maravilhosos. E eu sempre trago aqui pessoas com currículo de peso, assim como a Tayana, ela tem mais de 12 anos na área. E para isso eu preciso da minha cola, porque não é brincadeira. A Tayana, ela é especialista em Customer Insights e Discovery, com mais de 14 anos, na verdade, de experiência com inteligência de mercado, experiências, então, de clientes e produtos digitais. Ela já passou por grandes empresas como Oi, Claro, inclusive você está na Claro hoje, né? Vai contar um pouquinho para a gente. Liderou projetos que transformaram experiências do cliente, impactaram diretamente a forma com que esses dados são consumidos, trazendo resultados para as empresas. E ela é apaixonada por traduzir dados em insights acionáveis e tem uma trajetória totalmente inspiradora para quem quer migrar para a área de produtos, principalmente para nós mulheres. Então, Tayana, conta um pouquinho da sua trajetória. Quem é a Tayana Lorosa? Bom, eu sou, como você falou, uma carioca morando em São Paulo há 2 anos, apaixonada por dados, por gerar insights, que a gente vai falar um pouquinho o que é isso, entender o cliente, comportamento do cliente, para que a gente crie produtos que realmente atendam às necessidades e resolvam as dores dos clientes, né? A chave, eu acredito que a chave para o sucesso é a gente conhecer bem esse cliente para que a gente crie esses produtos que resolvam um problema dele. Não adianta nada, às vezes a gente tem uma ideia maravilhosa e essa ideia não vai resolver um problema de um cliente. Na vida pessoal, eu sou casada, sou mãe de pets, tenho 2 gatos, amo assistir novelas antigas, uma curiosidade sobre mim. E hoje, atualmente, estou na Claro como especialista de Customer Insights. Já passei, a gente vai falar um pouquinho da minha carreira, mas já passei aí pelo segmento de educação, tecnologia também, e sempre transitando nesse ambiente de inteligência de mercado, de pesquisa e de Customer Insights. Qual a novela que você está vendo hoje? Então, Viver a Vida. Ai, maravilhoso. Vai ser novelas que se marcam muito, né? Eu também gosto bastante. Sim. Rei do Gado, as principais. Clone. Toda vez que passar o Clone eu vou assistir, não tem como. E aquela da Camila Pitanga. Como chama? Aquela que ela cortou o cabelo. Ai, gente, não tô Aquela é vendo boa, agora. aquela é muito boa. Se passar também, meu filho. A gente assiste todas. Tá, explica pra gente, então, o que é essa profissão de Customer Insights? É voltada para inteligência de mercado? São profissões diferentes? Explica um pouquinho como que é o dia a dia. Tá. Customer Insights nada mais vou trazer a minha visão sobre isso, é a gente conectar dados de diferentes fontes para entender o consumidor. Então, a gente pode fazer pesquisas diretamente com esse consumidor, a gente pode pegar dados internos, a gente tem muito dado de cliente, né? Uma empresa, independente da empresa que essas pessoas, que a gente trabalha, que essas pessoas consomem ali
ali esse produto, a gente acaba pegando muitos dados desses clientes e a gente muitas vezes não usa. Então, a gente conecta dados de pesquisa exatamente ali da voz do cliente. A gente pode pegar dados, por exemplo, de atendimento, quando o cliente liga, ele entra em contato pelo WhatsApp, por diversas fontes, e a gente conectar tudo isso com o mercado também, a gente pesquisar o mercado, entender tendências de comportamento, entender para onde o mercado está indo. Então, Customer Insights, na minha visão e no dia a dia de quem trabalha com isso, é conectar esses diversos dados para entender o cliente, sempre respondendo uma pergunta de negócio. Como, por exemplo, como que eu posso aprimorar o meu produto? Então, a gente vai para esse lugar de pesquisar, explorar esses dados para que a gente gere insights respondendo essa pergunta de negócio. Como eu posso aprimorar meu produto? Como eu posso melhorar a experiência de um cliente que já demonstrou uma insatisfação? Como eu posso criar um produto novo? Eu preciso inovar, preciso mudar aqui, ser disruptivo no meu mercado. Então, como que eu faço isso? Então, a gente sempre vai pesquisar esses dados e explorar, e a partir disso, conectando uma coisa na outra, a gente vai gerando insights. Então, na minha visão, esse é o dia a dia aqui da gente de Customer Insights. Então, não é somente quando você quer lançar um produto novo. Não. Então, você já tem um produto, está consolidado, mas você quer melhorar, quer alcançar o potencial máximo, também entra a sua área. Sim, com certeza. Hoje, inclusive, o meu trabalho é muito voltado para entender as dores dos clientes na pesquisa de NPS. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o NPS. Então, o NPS é uma pergunta que a gente faz, que pode ser uma pergunta única numa pesquisa, ou uma pesquisa mais completa, que a gente coloca essa pergunta no início, perguntando de 0 a 10 o quanto que essa pessoa recomenda a empresa ou o produto para um amigo ou familiar. E aí, essa pessoa dando essa nota, e a gente tem um cálculo que gera o NPS. E hoje, o meu trabalho é olhar para os clientes que estão respondendo a pesquisa de NPS e entender o que é um ponto de dor dele, para eu ir na causa raiz daquela dor e acionar diversas áreas de negócio dentro da empresa para a gente resolver o problema desse cliente, ou o que é gatilho para o cliente recomendar a empresa. E aí, a gente aprimorar ainda mais o nosso produto, melhorar, fazer com que, dentro dessa pesquisa, de quem dá uma nota de 0 a 6, a gente chama de detrator. Então, esse cliente que não promove a minha marca, que está falando mal da minha marca, como que eu faço ele se tornar ali um neutro, um promotor? Então, esse é um trabalho que eu faço bastante hoje para melhorar a experiência do cliente que já existe, além de todo o trabalho para a gente lançar novos produtos, aprimorar os produtos. E essa área, você acredita que funciona muito bem para grandes empresas? É obrigatório, elas têm que ter, mas se for um empreendedor, por exemplo, você acha que funciona também? Super funciona, é uma pesquisa super fácil de fazer, assim. É claro que sempre é bom quando a gente tem uma experiência em analisar pesquisas, mas qualquer empresa, por menor que seja, pode aplicar o NPS e entender ali o quanto que essas pessoas que estão consumindo o seu produto, seus clientes, estão recomendando você. Até porque eu costumo dizer que é fácil a gente estar satisfeita com alguma coisa. Então, estou satisfeita com essa caneca. Mas será que eu recomendo essa caneca para um amigo, um familiar? Então, isso envolve uma confiança maior. Então, a gente olha para o NPS com esse peso de que, além dele estar satisfeito, ele está recomendando para alguém. Então, ele confia na sua marca e ele está promovendo isso. Então, qualquer empresa de qualquer tamanho pode aplicar. Existem várias ferramentas gratuitas hoje em dia que você consegue ali usar uma pergunta de NPS para monitorar o seu negócio, acompanhar ali as métricas. Então, o seu trabalho faz essa conexão ali com o cliente, de entender, tem os dados, aí a partir disso, os dados, como que funciona? Daí para frente. Daí para frente, a gente colhe esses dados e a gente vai analisar. Por exemplo, o NPS é muito quantitativo, porque a gente tem um cálculo, então a gente olha percentuais e o quanto que está esse NPS. E tem também, no geral, a gente faz uma pergunta assim, por que você deu essa nota? É uma pergunta qualitativa, aberta, que você pode escrever. Tem cliente que desabafa, tem cliente que escreve pouco. Então, isso também enriquece essa pergunta para a gente entender o porquê que ele deu aquela nota, o que está sendo gatilho dessa detração ou promoção. E em todas as pesquisas, assim, vamos falar um pouquinho de que pesquisas que existem, por exemplo. Pesquisas qualitativas que a gente
precisa de uma resposta aberta, que a gente quer entender a percepção do cliente, que a gente quer entender o que ele pensa sobre aquele assunto, por que ele pensa aquilo, por quem ele é influenciado naquele assunto. Quando a gente está falando de pesquisas qualitativas, elas são mais abertas. Existem vários tipos que a gente pode fazer em grupo, individual, ir na casa de alguém. A gente tem várias formas de pegar essa percepção do cliente de forma quali, e a gente ali tem um conteúdo mais rico. Então, a gente lê muito aquelas respostas e vai conectando, vendo padrões, vendo o que tem em comum em perfis. A gente, na quantitativa, a gente olha mais para dado mesmo, percentuais, a gente tabula essa pesquisa. Tem alguns softwares que fazem isso, plataformas que já trazem isso tabulado, mas a gente vai tabular. E quando a gente vai olhar, por exemplo, redes sociais, também é uma fonte interessante, muito interessante, de voz do cliente. Então, ali é mar aberto. Geralmente tem equipes que ficam ali olhando essa, né, vendo um social listening, que a gente chama, né, daqueles relatórios, para a gente cruzar. Será que o que está saindo na pesquisa também está saindo lá nas redes sociais? A gente também tem ferramentas de ver hoje, a gente, até com a inteligência artificial, consegue monitorar o atendimento. Então, por exemplo, eu trabalho em telecom, ainda é muito forte o call center, né? A pessoa ligar, querer falar com o humano. E a gente tem ferramentas que conseguem pegar ali a voz do cliente no call center. E a gente vai unindo todos esses dados e vendo padrões, vendo comportamentos em comum. A gente pode separar essas pessoas por personas, né? Que a gente, a partir desses dados, a gente consegue construir personas, a gente pode construir cluster de clientes, e a partir disso a gente vai gerando insight para responder sempre uma pergunta. Quando a gente fala de insights, às vezes a gente fica assim, o que eu vou, né, o que eu vou gerar aqui? Tem tanto dado, tanta informação, por isso que é importante a gente saber por que eu entrei nesse looping aqui do Discovery, que a gente que é essa exploração de dados. Por que eu comecei a pesquisar? Eu comecei a pesquisar para responder uma pergunta. Então, sempre voltar na pergunta que você queria responder para que isso seja acionável. Senão, fica um monte de informação solta. Então, amarrando tudo isso, a gente conecta esses dados e respondendo sempre uma pergunta. Eu gosto de falar disso porque eu vejo muitas empresas, às vezes, tendo aí times robustos de Customer Insights, de pesquisa, e que acaba não respondendo uma pergunta de negócio. Que é o cliente no centro ali sempre, né? Sempre. Sempre. Colocar o cliente no centro é você entender esse cliente e estar sempre conectando com o negócio. Ter essa visão de negócio é muito importante, conectar como que... porque a empresa, né, a gente fala em produtos do top-down, eu tenho muito top-down da minha diretoria, dos meus gestores, porque a empresa tem um objetivo de negócio, né? Ela precisa dar lucro, ela precisa ver resultado. E como que a gente conecta tudo isso ao que a empresa está querendo alcançar? Eu gosto muito de trabalhar sempre um passo atrás nisso, sabe? O que o cliente quer? Como que esse mercado está se comportando aqui? Como que o cliente está percebendo esse produto ou serviço? E eu conectar essa visão da empresa, ali, esse objetivo da empresa com isso. Então, a gente consegue chegar a um resultado final. Eu vim de outra empresa de telecom, a Oi, que é uma empresa bem antiga, né? Era uma empresa que tinha ainda processos engessados, e eu pude participar desse processo, por exemplo, de transformação digital. Então, o mercado está indo para esse caminho do digital. A Oi tinha metas para a gente gerar lucro, receita, novos produtos. Como que a gente conecta tudo isso? Então, foi o momento, por exemplo, da gente criar uma jornada digital, um site novo, um app novo. Tinha muitos sistemas legados. Como que a gente consegue trazer uma visão única do cliente para que ele seja atendido da mesma forma nos diversos canais? Então, é um desafio muito grande, com certeza. Parece fácil falando, mas a gente vai... É importante sempre olhar para o que o cliente quer e a gente vai conectando isso com os objetivos da empresa. E sempre baseado em dados. Muitas vezes eu já consegui... ser assim, destruir um conceito que um diretor estava muito forte na cabeça, que não tinha nada a ver com o que o cliente queria, baseado em fatos e dados. Então, mostrando, olha, a gente tem esses dados, a gente coloca vídeo do cliente falando, por exemplo, numa pesquisa qualitativa, a gente consegue filmar, a gente consegue ter a voz dele ali real, e a gente falando, olha, se a gente for por esse caminho,
A gente pode seguir o que vocês querem, mas é um risco muito grande, porque o cliente não quer isso. O cliente não entende da mesma forma que a gente muitas vezes dentro da empresa, a gente está numa bolha, né? A gente fica ali com esse viés do que você já está acostumado a ver. Mas para o cliente, ele não entende essa linguagem. Então, isso aqui ele quer, a gente conseguiu mapear. Vamos para um caminho que tem ali uma tendência maior de sucesso? Vamos mudar a nossa cabeça? E aí a gente já conseguiu algumas vezes fazer essa transformação, junto com o time, claro, mas é possível. Eu vejo muita gente falando que é difícil mudar, mas eu sou muito otimista e eu acho que a gente tem essa cabeça de dados, sabe? Fatos e dados para embasar o que a gente quer transmitir, a gente consegue aí fazer essa mudança. Que legal, é bem rico. Parece desafiador, mas como você fala de uma maneira muito, muito tranquila, porque é muita experiência, realmente parece que é fácil, mas tem todo o processo e faz muito sentido, né? Então, na dúvida é aquilo, priorize o cliente sempre. E aí, agora me veio uma dúvida, né? Como você falou, até essa parte de talvez ser um pouco complicado, mas que, enfim, tem ferramentas e toda uma técnica, né, para trabalhar. Como que você entrou nessa área e o que você acredita, assim, que seriam as habilidades interessantes para uma pessoa, uma mulher, entrar na área de Customer Insights? Ela precisa entender de Excel, de planilhas, enfim, tem que ter um lado mais ali voltado para a matemática, né? Enfim, o que você acredita? Eu entrei nessa área, na verdade, foi uma surpresa do destino, porque quando eu fui fazer administração, eu já tinha feito uma outra faculdade, eu fiz enfermagem, me formei e falei, não, é isso que eu quero. E aí eu fui fazer administração e eu falei, eu preciso entrar no mundo corporativo no primeiro período da faculdade, eu não posso dar errado mais, eu preciso dar certo agora, eu já queimei cartucho aqui numa faculdade. Então, eu consegui um estágio no primeiro período numa empresa de educação, grande empresa de educação, e eu entrei achando que eu ia trabalhar muito com marketing, mas eu queria esse mundo de cliente, de entender cliente, e quando era uma área de planejamento estratégico e inteligência de mercado, e um dos pilares era a pesquisa. Então, eu comecei como estagiária nisso, e o que me ajudou muito, aí vai a primeira característica que eu acredito que seria muito importante para quem trabalha nessa área, é ser curioso. Eu sou uma pessoa curiosa, porque a gente precisa o tempo todo questionar esses dados, se fazer perguntas, ver aonde que eu posso aprofundar mais uma análise. Então, é muito importante ser curiosa. E como eu tenho muito essa característica dentro de mim, foi mais fácil. Foi mais fácil para que eu pudesse aprender isso. Já sabia um pouco de Excel, então, assim, é importante, sim, você saber mexer com Excel, não tem como. Apesar de existir inteligência artificial hoje, a gente usa muito Excel, a gente usa muito esse dado manual ali no dia a dia, preciso tabular alguma coisa, preciso ver uma análise. É importante a gente, sim, usar Excel e se interessar por esse mundo de dados, porque, às vezes, a gente acha que é um bicho de 7 cabeças. Né? Que é muito difícil trabalhar com dados. E não é. Quando você tem ali um direcionamento de uma pergunta, por isso que eu volto sempre nisso da pergunta. Quando eu tenho ali realmente, eu entendo o objetivo do que eu estou fazendo, é muito mais fácil eu, com a minha curiosidade, eu com ali ir questionando e explorando os dados que tem disponíveis. Então, eu entrei nessa área dessa forma, uma surpresa do destino, mas eu aprendi muito essa empresa, que foi a cultura inglesa, lá do Rio, e que ela tinha outros estados também. Hoje em dia ela está unificada aí do Brasil inteiro, mas foi uma grande escola para mim, e eu fui aprendendo ali no dia a dia. Que legal. Você passou por grandes empresas, teve uma carreira muito, muito sólida em cada uma delas, né? E aí, queria explorar um pouco mais também quando você estava ali na Oi, que você ficou bastante tempo. Nossa, tá, eu lembro da Oi, da época ali da propaganda, quem ama bloqueia, você lembra? Eu lembro que eu tinha um celular, que ele veio numa caixa azul, aquela caixa azul com a Oi, assim, e aquilo ali era supra-sumo, assim, eu super me achava. E aí você viu toda essa evolução, né? Essa transformação digital do analógico para o digital. Como que foi? Quando eu entrei na Oi, ela estava num período desafiador financeiro. Já tinha passado essa fase do quem ama bloqueia, mas ela estava num momento desafiador financeiro e ela precisava inovar, ela precisava buscar formas de se diferenciar no mercado sem gastar muito, né? Sem investir muito alto. Então, eles tinham muito interesse em escutar o cliente. Então, eu tinha uma área muito pequena, mas a gente fazia muita coisa, assim, do limão uma limonada, para conseguir entender esse cliente e resolver ali com os recursos que a gente tinha essas dores, essas necessidades. Foi daí que, por exemplo, a gente teve contato
contato com a metodologia ágil. Porque era uma empresa... eu posso falar essas coisas, né? Era uma empresa de uma cultura de silo, que cada um olha para sua caixinha. Né? Acontece muito em empresas muito grandes, empresas muito antigas, né? Consolidadas no mercado. Cada um olhando para sua caixinha. E a gente precisava acelerar esse processo de criar um produto novo, uma jornada nova. As coisas lá demoravam muito para acontecer. Quem trabalha em empresa grande aí vai me entender. E aí foi quando, em 2019, mais ou menos, a gente começou a trabalhar com metodologia ágil lá. Então, o método ágil ajudou muito na transformação digital, ajudou muito a acelerar a criação de novos produtos, a melhoria de experiência do cliente da Oi. E eu confesso que eu tenho orgulho danado dessa trajetória, porque, por exemplo, ano passado a Oi patrocinou o Big Brother, e eu não estava mais lá, mas eu falei, eu participei desse processo dela estar num programa de TV aberta tão grande, de investir um dinheiro alto ali para patrocinar com um produto que a gente descobriu junto ali. Eu fiz parte do processo de descobrir, por exemplo, que a internet de fibra, era a melhor tecnologia para entregar uma experiência melhor para o cliente, que era isso que ele queria, estabilidade, velocidade. Então, o processo foi, a gente descobriu o método ágil ali nesse período, porque a gente precisava acelerar. E aí a gente juntou diversas áreas que antes nem conversavam. E aí eu, muito forte com a voz do cliente, com diversas áreas, a gente conseguiu criar ali muitas formas de melhorar essa experiência do cliente, de atrair clientes novos, mais satisfeitos com a gente. E foi um case de sucesso que eu sempre conto. Você é um case, tá? Não só esse. E eu lembrei, na verdade, de uma coisa importante. Do nada, Laços de Família. Verdade. Enfim. É maravilhosa essa novela. A gente sempre assiste quando lança. Uma coisa importante agora, voltando para o tema, você comentou que com dados, né, com a sua experiência, com a sua postura, você conseguiu, então, ali desvendar, né, e mudar uma decisão de um diretor. E nós, mulheres, temos muita dificuldade com isso, de posicionar, mesmo a gente sabendo que a gente sabe do que a gente está falando, a gente tem dados, mesmo assim, talvez a gente fica quieta, não se posiciona numa reunião, e toda aquela questão, né, enfim, da síndrome da impostora, enfim. Mas eu vejo que você não tem isso. Assim, você é uma das mulheres que eu admiro muito. Você sempre tem muita presença, né? Muita opinião, sabe falar, tem inteligência emocional. Então, como que você dá um conselho pra gente que está tentando chegar nesse nível de eu sei o que eu estou falando, eu tenho um argumento, mas eu tenho medo de me posicionar? Maravilha. O que eu vou falar talvez seja diferente do que a maioria das mulheres pensam, tá? Mas é a minha visão e o que tem dado certo para mim, e eu acredito que eu possa contribuir. A primeira coisa é a gente acreditar na gente. A maioria de nós fomos criadas, né? Assim, fica quietinha, não fala, não, senta com a perna fechada, sabe? Sempre deixando a gente muito contido, e isso vai deixando a gente insegura. Então, muitas mulheres se tornam adultas inseguras porque foram criadas, né? Tudo começa na infância. Dessa forma, você não pode falar, você não tem opinião, fica quieta, fecha a perna, menina não fala. Então, quando a gente chega nessa fase adulta, no mundo corporativo ainda, muitas vezes com um monte de homens em volta, a gente se sente insegura. Então, é um trabalho muito forte de autoconhecimento que a gente precisa buscar para acreditar em nós, saber que a gente é capaz, sabe? As pessoas tentam nos calar, mas cada uma de nós temos características de essência particulares que a gente é boa em alguma coisa, sabe? Então, ter esse pilar, assim, de saber do que você é boa é muito bom para ativar a sua autoconfiança, sabe? E isso é um pilar importante, porque se você entra numa sala com 10 executivos, 11, como eu já entrei, você precisa acreditar em você. Você precisa primeiro saber quais são as suas potências. E não ter medo deles. E de que forma? Eu pensar como que eu quero que eles me enxerguem. Como eu sei quem eu sou, vê se você consegue acompanhar comigo. Como eu sei quem eu sei as minhas características de essência, eu sei no que eu sou boa, e eu sei que eu trabalhei, por exemplo, apresentar algo, né, para um executivo. Eu sei que eu trabalhei, eu sei que eu busquei dados, a informação está comigo. Sabe? Eu que explorei esses dados. O executivo não fez isso. Ele tem um monte de achismo na cabeça dele. Então, eu pensar o que eu quero transmitir, como eu quero que eles me vejam. Eu quero que eles me vejam como uma pessoa que explorou esses dados, que tem as decisões embasadas em dados, por exemplo. Eu quero que eles me vejam como uma pessoa que sabe do assunto e que eles podem confiar. Então, no nosso pensamento,
a gente pensa muito, né? Tem uma vozinha que fica falando com a gente. Nossa Senhora. Não é? E essa vozinha, na maioria das vezes, ela quer botar a gente para baixo. Né? Ela fica ali, você não é capaz, eles não vão te ouvir, você vai ser descredibilizada na frente de todo mundo. É você começar a transformar essa voz aos poucos. E é você pensar, eu vou ser ouvida, eu fiz o trabalho, a informação está comigo e eles vão me enxergar dessa forma. Então, dessa maneira, é muito rápido, é uma coisa ali no teu pensamento, você entra numa sala com muito mais segurança. E as pessoas sentem isso de você. Então, é claro que eu já fui não escutada, que já teve diversas situações, mas eu posso afirmar que, na maioria das vezes, eu consegui falar. Eu consegui ter voz, e por mais que eles não acatassem o que eu estava falando ali, eu consegui transmitir o que eu queria. Então, resumindo, busque autoconhecimento para você ter confiança, né, em quem você é. E também observe essas vozes que estão aí na sua cabeça te botando para baixo e vai aos poucos transformando elas. Você, numa apresentação, você que fez, a informação está contigo. Até foi uma gestora minha de quando eu era estagiária que falou isso para mim. A informação está com você. Ninguém explorou os dados, então você sabe o que você precisa transmitir. E tem dado certo. E aí você vai ajustando e pegando confiança. É um treino diário até hoje, gente. É um treino. Eu entrei numa empresa nova, óbvio que vem as inseguranças, óbvio que eu entro numa reunião, às vezes fico insegura, mas eu começo a validar. Às vezes o diretor fala algo, eu falo, eu tinha pensado nisso. Tá vendo? Devia ter falado. Eu devia ter falado. Aí você começa a criar confiança, porque você vai falando, ele perguntou uma coisa que eu já tinha resposta, então eu podia ter antecipado isso. E aí você vai criando essa força, né? Essa coragem. É acreditar na gente, porque aí a nossa intuição vai ajudando também a gente a seguir um caminho, e é um treino diário de autoconfiança, de você se posicionar. No mundo corporativo é muito importante você se posicionar. E nós, mulheres, com todo esse legado aí de criação que muitas de nós tivemos, ainda mais na nossa época, a galera 35 mais vai entender, né? Que a gente ainda vivia num mundo que não existia tanto falar sobre isso, não se falava sobre a mulher, sobre essa bandeira que a gente levanta do nosso espaço, ainda não tinha muito isso. Gente aí que as meninas de 35 mais tinham desafios para serem quem elas são. Sim, milênios a gente sabe bem, né? Tá mudando muito, acho que a gente já teve muitos ganhos, mas ainda vamos fazer a nossa parte. Amiga, sim, vai firme, você sabe o negócio, vai lá e fala, não fica com medo, né? É isso. Nossa, isso é muito legal. E uma coisa também que você me ajudou muito, acho que eu já te falei isso, mas gostaria de agradecer também. Eu mudei, né, como eu falei no início, eu fiz essa transição de carreira para a área de produtos, graças a Deus consegui um emprego muito bacana na área de inovação, de produtos, justamente por ter certeza do que eu sei e correr atrás, né? Mas no início dá muitas dúvidas, muitos anseios, eu ficava, ai meu Deus, eu não sei. Ela ficava, para com isso, você sabe sim. E aí você me ensinou uma técnica que eu uso, quero passar para as meninas, que é, o que você quer naquele momento? Então tá, entrei numa reunião, o que você espera? No final, o que você quer? No final, eu quero, olha, que as pessoas entendam o que eu falei, que elas me escutem e que elas vejam aquilo ali como algo positivo para o negócio, que eu faço tem um impacto positivo para o negócio. Tá, então você vai mentalizar. No final eu quero que eles me elogiem, que eles falam isso. Tá, vou tentar, né? E entrei confiante, pensei exatamente, no final eu quero isso, eu sei que eu estou fazendo. E não é que aconteceu? Eu fiquei, Tayana do céu, esse negócio funciona. Então é muito disso, né? Da gente acreditar, se você sabe, vai firme. Imagine isso no final, porque faz diferença mesmo. Eu fiquei chocada, não conhecia essa técnica e foi você que me apresentou. Muito obrigada. Sim, isso é uma intenção. Você ir com uma intenção poderosa para qualquer... E aí não só no mundo corporativo, para tudo na vida, para uma conversa difícil talvez que você vai ter, no dia a dia, você ir com uma intenção poderosa. O que eu quero de resultado disso aqui? Então, isso já começa e é um passo muito grande que você sai na frente da maioria das pessoas que já entram com a mentalidade negativa. Ai, não vai dar certo, né? Uhum. Aquela vozinha, ai, não vai dar certo. Total. Nossa, ninguém vai me ouvir. Nossa, vou passar uma vergonha. O que acontece? A gente acaba passando vergonha, não é? Então, quando a gente entra com uma intenção poderosa, positiva, as chances disso dar certo são muito grandes. Fico feliz de ter contribuído para o seu dia a dia de trabalho. Com certeza, é prova de que funciona mesmo. Sim. E ainda nessa parte de mentalidade, de posicionamento, para Customer Insight, principalmente, a gente precisa de ter ali uma capacidade analítica,
né? Por mais que você talvez não tenha uma afinidade ali com exatas, mas enfim, você vai aprimorando essa habilidade. Primeiro, que você já falou, que é ser curiosa sempre. Uma capacidade analítica orientada a dados também faz muito sentido. E você sempre teve isso ou como que você desenvolveu? Não, desenvolvi. Tudo partiu da curiosidade. De ser uma pessoa curiosa mesmo, de se fazer perguntas. E, ao longo do tempo, também tem um ponto da gente se conectar com gestores e com pessoas que a gente admira. Então, eu tive algumas inspirações na minha carreira, né? Alguns gestores que me ajudaram muito. E eu tinha, quando eu era estagiária, vou contar uma coisa para vocês, que eu vejo que é muito interessante e que contribui muito para a minha trajetória. Pode parecer bobo, mas eu vou falar. Quando eu era estagiária, eu tinha um gestor que ele falava assim, eu perguntava algo para ele falava assim, você já procurou a resposta? Você já pesquisou sobre isso? Não, então você só vai me perguntar quando você já tiver pesquisado, porque aí você não vai me perguntar. Como assim? Não sei nada. O que é isso? Eu já pesquisei XYZ. É isso mesmo? Eu já pesquisei XYZ e notei ABCD. Faz sentido isso aqui que eu estou pensando? É totalmente diferente, sabe? Quando você pergunta o quê, ou quando você já traz algum conhecimento e confirma com essa pessoa e valida com essa pessoa. Então, quem trabalha com Customer Insights, eu vejo que tem que procurar muitas respostas antes de só perguntar. Até para montar um questionário de pesquisa, por exemplo, é importante a gente explorar vários dados para que a gente não fique perguntando para o cliente, às vezes, o básico, sabe? Às vezes a gente consegue ir para uma pergunta mais profunda para capturar exatamente aquele insight que a gente quer. Então, eu digo que a curiosidade é ter essa capacidade de explorar respostas antes de só ficar perguntando. Como eu comentei, claro que precisa mexer um pouco em ferramentas de dados, mas isso a gente aprende muito no dia a dia, tem muito curso sobre isso também. Tem que ter o interesse, sabe? Tem que se questionar o tempo todo. Ou uma outra habilidade para quem quer trabalhar nessa área é a capacidade de comunicação ou querer desenvolver essa comunicação. Porque muitas vezes a gente tem um monte de dado interessante, um monte de insight. Se eu não sei comunicar isso, também acaba indo por água abaixo, né? A gente perde ali as pessoas, a audiência que está ouvindo a gente. Saber contar histórias, né? O storytelling. Nossa, perfeito. Então, conectar dados, respondendo essa pergunta, contando uma história, eu diria que é o grande segredo. E a comunicação a gente tem falado em vários dos nossos episódios, né? Não tem como a gente fugir disso. Até porque vocês estão vendo essa oratória de milhões, né, gente? E que adianta saber fazer uma planilha gigantesca ali, com dados maravilhosos, e não saber passar, vender a sua ideia, né? Então, faz muito sentido. A gente entrou também no outro ponto, que são as ferramentas. Existem várias ferramentas para ajudar. E a inteligência artificial, né, esse hype, esse momento. Você já entrou na DeepSeek aí, essa da baleia? Então, confesso que ainda não, mas vou entrar, vou mas explorar. Como é que tem sido a parte de inteligência artificial para lidar com o seu trabalho? Faz diferença? Você usa? Como que funciona? Faz diferença, e inclusive vou trazer aqui uma vivência prática que eu tenho tido com inteligência artificial, porque a gente fala muito de que a IA processa muitos dados rapidamente, isso sim é óbvio e tem lá no Google. Mas, por exemplo, eu comentei sobre pesquisas qualitativas. Então, quando a gente quer ouvir o cliente, né, ou numa pesquisa online, ou de uma forma que ele vai escrever, ou numa forma que ele vai falar sobre algo que ele pensa, a gente, para tabular isso, para ir categorizando o que ele pensa, para ir descobrindo esses padrões, antigamente era muito a gente ouvindo, lendo. Claro que tinham já algumas ferramentas que iam tabulando, por exemplo, textos, mas não era com tanta inteligência como a IA. Então, no meu dia a dia, a IA tem me ajudado muito com isso. Categorizar e descobrir os padrões das respostas abertas, das pesquisas qualitativas. Já existem vários institutos de pesquisa plugando IA e fazendo questionários em que a gente vai escrevendo, ele vai conversando com a gente para entender uma percepção do cliente sobre algo que a gente precisa pesquisar. Então, no dia a dia, assim, de quem trabalha com Customer Insights, o que a IA está fazendo é ajudar a gente com essas respostas abertas, a entender a voz do cliente verdadeiramente, e não só o quanto que você está satisfeito com algo e você vai lá, satisfeito.
sabe? É muito engessado. Quando eu pergunto, por que você está satisfeita com isso? E aí você vai me contando e eu consigo ir vendo padrões da IA e dos milhares de brasileiros, enfim, e pessoas do mundo, isso ajuda muito e a IA tem ajudado. E tem aquela área também, não sei se faz parte do escopo de Customer Insight, que é a análise de sentimentos, né? Que Sim, com certeza. Obrigada por me lembrar. Nossa, é maravilhoso. Ele consegue pegar se você está frustrado, se você está um pouco com mais de raiva, o tom, o sentimento que o cliente tem ali quando ele está dando essa resposta. Isso também é incrível. Obrigada por me lembrar. Não, a IA é fantástica, é sempre saber usar a nosso favor, né? Ganhar tempo, enfim. Sim. E tá aí uma dúvida. Se eu trabalho com marketing, trabalho com vendas, sou curiosa, gostei da área, achei super dinâmico, a gente viu as possibilidades de entrar na área de produtos, não é só PM, PO, tem muitas outras. Como que eu faço? Dentro dessas habilidades, como venda, marketing, o que eu posso fazer? Quem trabalha com vendas e marketing entende o consumidor, né? Precisa desse insumo sobre o comportamento do consumidor. Então, você já tem um contato com isso. No seu dia a dia, você começar a ver cases com relação a isso. De que forma você entender o comportamento do consumidor te ajudou, por exemplo, a fechar uma venda? Te ajudou num script de venda? É você saber empacotar isso quando você fosse candidatar para vagas, por exemplo, conectando. Então, assim, eu vi um padrão ali de comportamento dos meus clientes na hora que eu ia vender, comecei a observar como que eles se comportavam, as perguntas que eles me faziam, e assim eu fui ajustando o meu script, ajustando a minha narrativa, e eu consegui fechar mais vendas. São formas da gente ir conectando dados que a gente tem. Quem trabalha com marketing também precisa da voz do consumidor para criar ali uma mensagem assertiva que o cliente se identifique. Então, ir conectando essa forma, assim, empacotando. É que nem quando a gente vai migrar para produtos, né? De que forma que tudo que eu faço se conecta com por exemplo, uma posição de Product Manager, né? E foi assim que eu fui virar uma Product Manager, porque eu já sabia muito da voz do cliente, eu já tinha muito essa visão de negócios, e aí migrar dentro da própria empresa que eu estava foi um processo natural, foi uma evolução natural, porque eles precisavam de alguém que tivesse ali muito forte o cliente na mente. E eu também tinha uma visão de negócio, porque eu tenho muito esse histórico de inteligência, de mercado. Então, de entender o mercado, entender sobre o negócio, a estratégia do negócio é muito importante. Então, quando eu fui virar PM, foi muito assim. Foi porque eu já tinha essa parte. Então, aprender o delivery, desenvolver ali o delivery foi um processo natural, uma evolução. Então, eu diria que as pessoas precisam começar a conectar dados e começar a aprimorar o processo delas e criando cases ali, além de, claro, o famoso networking, né? Não, isso aí... Isso aí é o básico. Comunicação, networking... Sim. Tem que investir. Sim. Às vezes as pessoas procuram, por exemplo, usam o LinkedIn quando elas querem migrar de área ou quando elas querem um novo emprego. E se está tudo bem ali, ela não usa. Então, também a gente tem que ter essa cultura de usar as redes sociais, de ir em eventos, não só quando a gente precisa de trocar de emprego, como um hábito, porque isso faz muito bem. Inclusive, a nossa amizade, né, como eu falei, foi fruto disso. Sim, e está nas minhas metas aí de 2025 ser ativa no LinkedIn. E eu acredito que vir aqui no podcast vai ser o pontapé inicial disso, porque eu não sou tão ativa no LinkedIn, assim, de postar, de me comunicar ali, né, de trazer a minha visão e de comentar no post das outras pessoas, mas aí uma das metas de 2025 é eu estar mais ativa no LinkedIn, contribuir para as pessoas e também aprender mais. Mas se você está sempre ativa na comunidade, né, e até uma dica para você que mora em São Paulo, veio de outro estado, às vezes se sente muito sozinho, como é que eu faço? Tem muitas comunidades, tem muitos eventos, né, faça parte. Tem todos os dados aqui na descrição também para vocês acharem essas comunidades que a gente faz parte. Enfim, acho que faz muito sentido a gente compartilhar. Com certeza. E agora eu vou entrar num quadro bem legal que eu lancei este ano, que é mitos ou verdades, agora voltados para essa área de Customer Insight. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai falar se é mito ou se é verdade. Tá bom. Porque às vezes a gente tem ali um pensamento, uma crença, né? E não é verdade. Então agora vamos desmistificar tudo isso. Tá, Customer Insight. É só olhar para dados e números? Mito. Tem que explicar? Pode explicar? Era bom. Mito. Tem
uma parte muito importante, que foi o que eu falei, que é a voz do cliente. Então, não é dados e números. A gente tem muito dado de cliente, da voz do cliente de forma qualitativa, tanto dentro das pesquisas quanto redes sociais, como eu comentei, como a gente pode conectar ali com a área de atendimento, de diversas formas de colher essa voz do cliente, que é muito importante. Tem muito dado subjetivo nesse sentido que a gente consegue conectar com dados e números. Então, é mito. Fazer o discovery significa apenas conversar com o cliente, entrevistar o cliente? Mito também. Porque não é só isso, né? Sim. De novo, o discovery, o que é o discovery? É explorar dados, é uma fase de descoberta. Então, você tem ali uma pergunta de negócio, um questionamento, né? É um objetivo de negócio, e o discovery serve para a gente explorar dados. E não é só a voz do cliente. A gente tem dados internos, a gente tem dados de mercado. Por exemplo, eu trabalho com telecom, a gente tem um órgão regulador que é muito forte, que tem muito dado, a Anatel, um exemplo. Tem muito dado de BGE que a gente consegue pegar exemplos assim práticos do que a gente faz no dia a dia. Então, tem muito dado que a gente pode explorar para compor esse discovery. Agora, polêmico, ó. PM, né, Product Manager, não precisa entender de dados. Isso é papel do time de Analytics. Mito. Tudo mito. Eu acredito que um PM, ele não precisa ser um cientista de dados. Eu, por exemplo, eu sempre tive pessoas no meu time, né, pares meus, que eram cientistas de dados, que eram as pessoas dos dados. Mas o PM, ele tem que entender de dados para ele fazer as análises, pedir os dados de uma forma correta, sabe? Pedir o melhor dado para você fazer aquela análise. Então, ele precisa ter, eu costumo dizer que ele precisa ter esse entendimento funcional dos dados. Agora, a parte ali de manipular tanto grande volume de dados, talvez não seja necessário. Aí depende de cada cenário, mas no geral, acredito que não. O NPS sozinho é suficiente para medir a satisfação do cliente? Mito. Tudo mito, mas não. Sozinho, não. Ele é importante, como eu comentei, porque envolve não só a satisfação, mas a confiança. Mas existem outros indicadores que a gente pode acompanhar, como o próprio de satisfação e de atributos, por exemplo, que a gente pode ir explorando dentro de pesquisas recorrentes nas empresas. Então, monitorar atributos que a gente tenha que seja importante, dependendo do mercado. Mas sozinho, não. Digo que é mito. A gente tem outras formas de compor também para medir a satisfação do cliente. Essa você já respondeu, mas só para fechar, para ficar bem claro. Para trabalhar com Customer Insight, é obrigatório ter formação em dados ou estatística? Mito, não é. Tem algumas vagas e algumas áreas que se configuram de uma maneira que buscam mais estatísticos ou cientistas de dados, por exemplo, que eles vão mais para esse mergulho em dados, eles querem pessoas para gerar dados. Mas se você for, como eu comentei, uma pessoa que é funcional nos dados, que entende de dados, sabe pedir, sabe analisar, mas não é a pessoa que bota a mão na massa, não tem problema. Tem muita vaga e oportunidade para você também, assim como teve para mim. Eu não sou essa pessoa que sabe manipular grandes volumes de dados. Eu entendo de SQL, por exemplo, já fiz diversas consultas, mas montar um banco no SQL não é a minha expertise. E eu tenho uma crença, assim, que se a gente quer ser boa em tudo, a gente acaba fazendo meia boca, né? Então, a pessoa que é cientista de dados e que manipula grandes volumes de dados, que entende dessas plataformas, ela tem essa habilidade. Ele é especialista nisso. Então, ele precisa estar focado nisso. Se ele for fazer isso e também for gerar insights, que é uma coisa super subjetiva, que precisa dessa parte da comunicação, que precisa sair daquela caixinha dos dados ali, de ficar mergulhado nesses dados, eu acho que ele acaba ficando raso em algumas coisas. Então, eu gosto muito dessa dupla, do cientista que mergulha, que está focado, e dessa pessoa funcional, que, por exemplo, é uma figura que eu sou hoje, que analisa, que pede, que conversa com ele, que dá contexto para ele do negócio, do cliente, para que ele possa mergulhar nos dados. Então, eu acredito muito nessa casadinha. Se você é a pessoa que gosta de mergulhar nos dados, tem oportunidade para você. E se você é a pessoa que gosta de analisar dados e conectar, também tem oportunidade para você. E a última, o processo de discovery termina quando o MVP é lançado? Não, mito.
É contínuo, né? Até porque, por exemplo, durante esse acompanhamento das métricas de satisfação, NPS, por exemplo, que a gente comentou, a gente pode capturar ali alguma dor, alguma necessidade nova e a gente precisa ir para um discovery, de novo, né? Então, ele é contínuo. O MVP traz para a gente muito dado do que está dando certo, do que não está, o que é um risco, e a gente pode ir para o discovery de novo. Talvez não tão discoveries grandes, talvez não uma nova pesquisa o tempo todo. Eu vejo muito pessoal de produtos falar isso, né? Você precisa fazer discovery o tempo todo. Talvez a gente às vezes tem uma imagem de que discovery é um processo muito longo, muito grande. Às vezes você precisa explorar alguns dados que 2 dias você faz isso, sabe? Então, você ter sempre em mente essa ideia de explorar, de se questionar, fazer perguntas, e isso é contínuo para poder melhorar, aprimorar o produto. Perfeito. Thay, infelizmente chegamos ao nosso tempo. 50 minutos passa assim voando, principalmente com essa bagagem, todos esses insights, todos esses aprendizados que você trouxe pra gente, a sua carreira. Mas antes de finalizar, eu queria que você deixasse um conselho, uma mensagem para quem quer migrar de área ou quem migrou e quer crescer. O que você deixa de conselho pra gente? O conselho que eu deixo... Uma dica aí, se você não pegou, volta lá no ponto que eu falei sobre se munir de respostas antes de fazer perguntas. Isso é muito importante de quem quer trabalhar nessa área. É você ter muita curiosidade sobre o comportamento do consumidor, ter interesse em entender a visão de negócio, a estratégia da empresa. Quando você tem uma visão de negócio, a estratégia da empresa, você consegue muito mais fácil fazer essa gestão dos stakeholders, fazer essa comunicação que a gente comentou, se destacar ali no momento que você for fazer uma apresentação ou for defender uma ideia. Então, é você ser curioso com o comportamento do cliente, é você se munir de respostas antes de fazer perguntas, é você ter interesse em entender sobre o negócio, visão de negócios, e é você olhar para isso e ver o que você já faz disso hoje. Então, quem quer migrar, o que eu já faço disso hoje? Como você comentou, vendas, eu vejo que vendas se conecta muito. Muitas vezes é um treino, né? É o vendedor olhar, a pessoa que trabalha com vendas, olhar para esses pilares de dados, de informações e usar isso para aprimorar o discurso, a forma, a proposta, e gerar até retroalimentar a área que cria o produto, por exemplo. Eu sempre trabalho muito com o pessoal de vendas, assim, quando eu tenho oportunidade dentro da empresa, porque eles têm muita informação, é muito rico. Então, é conectar o que você faz hoje com esses pilares que você tem grandes chances de dar certo. E eu estou muito feliz, obrigada pela oportunidade, amei, espero ter contribuído aí com a carreira de vocês, com o dia a dia de trabalho. Maravilha. É isso, o cliente ele é fonte inesgotável de conhecimento, de insights, vamos saber entender o cliente, ouvir o cliente. E ficou muito claro nesse episódio que a gente entender o comportamento do cliente é totalmente necessário para empresas e para a gente, quanto profissionais que queremos crescer na carreira. Era essa mensagem que a gente queria passar. Muito obrigado, Thay, por estar aqui. Quer deixar uma mensagem, um agradecimento? Quero agradecer muito você, obrigada. Foi uma surpresa maravilhosa de 2024, a nossa amizade. E era meu sonho participar de um podcast, gente. Eu tô muito feliz realizando um sonho de 2025. E sempre que precisar e de mim, quiser, que eu achar que eu puder contribuir, conta comigo e sucesso para todo mundo que está assistindo a gente. Com certeza, a gente tem muitos assuntos para colocar em dia, com certeza vão ter outros convites. Muito obrigada por estar aqui e obrigada pela sua paciência, pela sua audiência, por estar sempre aqui com a gente. Muito obrigada por fazer parte do podcast Acende a Luz e até o próximo episódio.